Alô, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma aula de escola dominical virtual na Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos ver capítulo 1, e o capítulo 1 vai falar sobre Jesus, a suprema revelação do Pai, e também vai falar de Jesus como superior aos anjos. Nós vamos ler o primeiro capítulo, inicialmente os 4 primeiros versículos, e ao longo da aula a gente vai lendo os demais versículos do capítulo 1. Diz assim a palavra: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. O autor aqui apresenta Jesus de forma majestosa, afirmando-o maior que os profetas e os anjos. Por que ele tem essa preocupação? Porque os seus leitores, eles não conseguiam ver Jesus como Messias, porque eles não conseguiam ver a sua glória. Quando Jesus veio, ele veio humilde, a sua glória estava velada. Depois da sua morte e ressurreição e ascensão, a sua glória está oculta nos céus. Então, para um judeu, isso é muito complicado, porque eles, no caso aqui, eram judeus que haviam se convertido e aceitado que Jesus era o Messias e estavam titubeando, na perspectiva assim, de retornar à antiga fé, porque eles não viam a glória de Deus. Então, porque para um judeu, o judeu passou a vida inteira esperando um Jesus, um Messias, digo melhor, um Messias político, um grande general que comandasse os exércitos de Israel contra os romanos, contra todos os seus inimigos, e viesse a conquistar o Império Romano, e viesse a colocar Israel como a principal nação. E eles não estavam vendo isso. Ao contrário, viram Jesus morrer a morte mais vergonhosa que existia naquela época, que era a morte de cruz. Inclusive, está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eles não conseguiam perceber isso. E é por isso que então que o autor vem logo dizendo que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então ele faz essa apresentação majestosa e gloriosa de Jesus. Outra coisa também que ele faz é que ele faz a ligação entre a revelação de Deus no passado, que se deu através dos profetas, homens muito importantes na cosmovisão judaica, muito importantes dentro da revelação, e ele faz essa ligação entre a revelação de Deus no passado através dos profetas com a revelação presente através do Filho. E ele faz uma
declaração contundente: Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E ele ainda diz mais, né? Ele diz que Jesus, que todas as coisas foram feitas e por meio dele, inclusive todo o universo foi feito através de Jesus. Do versículo 2 ao versículo 4, nós temos 8 declarações a respeito de Cristo. Em seu ser eterno, ele é a deidade genuína e absoluta, o resplendor ou o brilho visível da glória de Deus, sendo ele a expressão exata da deidade, caracter tes hypostaseos, conforme está no grego, que significa reprodução da substância. O Filho eterno de Deus é vero Deus do Deus verdadeiro. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essa é uma expressão do credo niceno, oriundo do primeiro concílio geral da Igreja, o primeiro concílio universal da Igreja, que ocorreu em 325 para combater o arianismo, né, que ocorreu, que apareceu no final do século III, entrando aí pelo início do século IV, arianismo que foi combatido por Alexandre de Alexandria e posteriormente por Atanásio de Alexandria. E então ele diz mais, né? O universo foi criado por Deus, e ele é o sustentador e o fim do universo. Mas Cristo é o herdeiro de Deus. Cristo é o herdeiro do universo. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Prosseguindo, o fim é visto desde o início. A divina nomeação do Filho como herdeiro do universo precede a criação do universo. E aqui então o autor deixa claro que Jesus é o profeta, sacerdote, rei dos homens. Isso ele vai trabalhar no restante da carta aos Hebreus, principalmente vai tratar dessa questão do sacerdócio de Cristo, vai ser muito explorado em Hebreus. Um outro ponto aqui, que em Cristo Deus proferiu a palavra final de revelação aos homens. Nada mais precisa ser revelado. Toda a revelação está feita em Jesus Cristo. Revelações posteriores ao fechamento do cânon não são aceitas, né? E Cristo, como Cristo encarnou, Cristo traz Deus aos homens. É justamente esse o significado da palavra Emanuel, Deus conosco. Estão lembrados que quando o anjo foi fazer a anunciação a Maria, ele disse, você vai ter um filho, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E com a sua morte, ressurreição e ascensão e glorificação, Jesus conquistou uma posição muito acima de todos os outros. É o que diz lá em Efésios. Paulo nos diz que em Efésios que Jesus está acima de toda potestade, de toda autoridade, de todos os poderes. Jesus conquistou isso através da sua morte e ressurreição. E aí nós temos, a partir do versículo 4 ao versículo 10, o trecho que fala sobre a superioridade de Jesus
com relação aos anjos. A partir do versículo 4, que foi lido já no trecho anterior. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. O Filho é superior aos anjos. Dentro da cosmovisão judaica, os anjos eram seres superiores aos homens. Eles ocupavam um lugar especial como mediadores na revelação de Deus. Lembrem-se, em várias ocasiões no Antigo Testamento nós vamos encontrar anjos sendo enviados por Deus para trazer uma mensagem especial aos homens. Lembrem-se de Josué, lembrem-se de Gideão, o próprio Abraão recebeu também a mensagem de anjos. Então, o autor aqui, nesse trecho do versículo 5 ao versículo 10, ele faz 7 citações do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Cristo frente aos anjos. Então, se Cristo é superior aos anjos, ele está dizendo que a mensagem de Cristo é superior à mensagem dos anjos, certo? E existe uma razão pela qual ele se utiliza do Antigo Testamento. Ao utilizar o Antigo Testamento, o autor de Hebreus está demonstrando, por exemplo, 3 coisas principais. Primeiro, que o Antigo Testamento possui uma direta relevância e uma autoridade decisiva para os cristãos. Mesmo porque, nessa época em que a carta está sendo escrita, entre o ano 60 e o ano 70, todo o Novo Testamento ainda não estava fechado. O cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. Por exemplo, Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Apocalipse foi escrito aí no ano 96. Algumas cartas já tinham sido escritas, alguns evangelhos também, mas não todos. Algumas cartas ainda não haviam sido escritas, então o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E no caso aqui, a escritura que existia era o Antigo Testamento. A escritura que existia era no Antigo Testamento. Lembre-se quando Jesus chegou lá em Tessalônica e posteriormente em Bereia, que ele foi para a sinagoga e pregou e tal, ele usava o Antigo Testamento. Tanto é que os judeus lá de Bereia, conforme diz lá no capítulo 17 de Atos, os judeus de Bereia, diz o texto, que os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas escrituras tudo o que Paulo estava dizendo, para ver se as coisas eram conforme Paulo estava falando. Então, as escrituras que eles tinham, que os primeiros cristãos tinham, era o Antigo Testamento.
É o que nós hoje conhecemos como Antigo Testamento, e eles se referiam como as Escrituras. Depois essa palavra as Escrituras passou a designar todo o conjunto dos livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Uma segunda coisa importante que é ressaltada aqui através do uso do Antigo Testamento é que as palavras que foram citadas aqui são atribuídas ao próprio Deus e não aos salmistas. Então, isso é muito importante. Terceiro ponto, somente com a revelação feita pelo Filho é possível aos homens perceber nas palavras do Antigo Testamento um sentido e um significado referentes a Cristo que seriam impossíveis de ser observados com a mesma compreensão ou por aqueles que as escreveram ou por qualquer outra pessoa antes da vinda de Cristo. Então, o Cristo traz uma luz que até então ninguém possuía no que diz respeito à interpretação do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Jesus é a consumação de todas as promessas e todas as profecias relativas ao Messias. Jesus, então, é a consumação dessas promessas relativas ao Messias. O Messias é superior aos anjos. Por que o Messias é superior aos anjos? Por causa do que ele é eternamente, né? Deus, sempre foi Deus. E por causa do que ele agora se tornou como exaltado Deus-homem. Jesus sempre foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Nunca houve momento em que Jesus não fosse o Filho, ou que não existisse, posto que é eterno. Pelo que nós vemos aqui, é só ler os primeiros versículos de Hebreus que o arianismo cai por terra. Parece que Ário nunca leu o primeiro capítulo de Hebreus, né? E porque Ário justamente dizia que Jesus não era igual ao Pai, ele tinha uma natureza semelhante, mas não era igual, e que havia um tempo em que Jesus não existia. O primeiro capítulo de Hebreus destrói completamente essa heresia, né? No versículo 6, nós temos que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem, ou seja, aos anjos cabe louvar a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. No versículos 7 a 9, há uma comparação entre Jesus e os anjos. Os anjos são mensageiros, enquanto que Jesus é o Filho eterno, né? Quanto aos anjos, ele diz, no versículo 7, ele faz de seus anjos ventos e de seus servos clarões reluzentes, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Veja, aqui e também aqui no versículo 10 a 14, também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, os céus e a terra, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?
E quem é que vai herdar a salvação? Nós, né? Então aqui ele mostra muito claramente que os anjos obedecem a Deus. O trono de Jesus subsiste para sempre. O próprio universo vai ser trocado, não é? No dia do juízo, no dia da segunda vinda de Jesus, todo esse universo será purificado pelo fogo. Haverá uma nova criação, novos céus e nova terra, onde não existe pecado, onde não existe injustiça, onde só reina a justiça. E Jesus permanece para sempre. O trono de Jesus subsiste para sempre. Nesse trecho aqui que nós acabamos de ler, nós temos atributos divinos que são reconhecidos em Jesus: justiça e equidade, né? Cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Então são atributos divinos. Dos versículos de 10 a 12, Jesus é apresentado como criador de todas as coisas. Ele é eterno e ele é juiz. E a eternidade e o fato de ser juiz também são atributos divinos. E o versículo 13 é a última citação do Antigo Testamento. A última citação do Antigo Testamento. A qual dos anjos alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés? A nenhum anjo Deus falou isso. A nenhum anjo. Então, o Filho é superior aos anjos, não apenas naquilo que ele é agora, né, como Deus, mas igualmente naquilo em que agora Deus está fazendo por ele, como homem exaltado ou Messias entronizado. E o versículo 14, fechando esse primeiro capítulo, ele diz: os anjos são servos ministradores dos que vão herdar a salvação, ou seja, daqueles que creem ser Cristo o Messias prometido. Os anjos são servos daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, nós, os que acreditamos que Jesus é o Messias. E assim nós encerramos a nossa terceira aula, primeiro capítulo de Hebreus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione aí o sininho lá das notificações, comente, faça os seus comentários, divulgue, compartilhe com os seus amigos. De repente você conhece alguém que é de alguma igreja que por alguma razão não está disponibilizando aulas de escola dominical, compartilhe com ele para que ele também possa crescer no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, até a próxima aula.